Boa noite, pessoal. Boa noite com muita alegria. Glória a Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Começa agora a luz da palavra. Glória a Deus. Final de semana extraordinário, né? Relógio de oração, término do nosso relógio de oração. Foi grande bênção. Muito feliz, né, com essa semana do relógio de oração. Uma semana onde a gente avança bastante, uma semana onde a gente desbrava, né? Todos os meses, né? E maio também não foi diferente. Esse relógio de oração eu acho que foi bastante marcante, né? Não sei para vocês, mas para mim foi marcante. Deus falando grandemente, as coisas acontecendo como tá, né, na palavra desse mês, aí, diante dos nossos olhos. Eu fiquei assim. Depois eu vou contar o testemunho para vocês, mas as coisas que o Senhor fez nesse mês realmente é extraordinário. Então, estou muito feliz com esse mês de maio, com o relógio de oração. Não que nos outros não tem, mas cada relógio tem uma marca específica, né? E nesse relógio era o que? Era a mudança de sorte, né? Diante dos nossos olhos. Então, algo imediato, né? Imediatismo. E a gente, por natureza, é imediatista, né? Então, glória a Deus, eu fiquei muito feliz. Grandes coisas. Bom, então terminou o relógio de oração, glória a Deus, terminou o relógio de murmuração. Olha, relógio de murmuração, só Jesus na causa, né? Toda vez que eu ia falar alguma coisa, eu falei, eu estou comentando, eu não estou murmurando. Eu falava, boa noite, apóstolo. Boa noite, com muita alegria. Boa noite, pastora Ana. Boa noite, com muita alegria. Hoje nós temos auditória aqui, viu? A nossa pastora está aqui hoje tem auditória. Então o que acontece? Estava brincando porque é verdade, a gente falar no trânsito, é só Jesus, né? Na vida da gente, pra gente não murmurar, né? E essa semana de jejum de murmuração foi teste do começo ao fim. Inclusive ontem, o último dia, eu falei, meu Senhor, né? E eu assim, sabe? Deus abençoe, sabe? Aí quando eu falava alguma coisa que ia sair do prumo, eu posso ganhar pra minha cara e falar assim, calma, eu só tô argumentando, eu não tô murmurando. Porque, olha, eu vou te falar, não é fácil, viu? Mas a gente precisa ser lapidado. E o jejum de murmuração, ele vem para lapidar a gente, né? Com certeza, lapidar os nossos costumes. Muitas coisas que a gente vê no dia a dia são usos e costumes. E a melhor forma da gente parar com tudo isso é justamente os jejuns e tudo mais. Eu lembro logo no começo quando eu voltei, né? Eu falava o nome de uma santa. E a apóstola falava, para, meu, que tanto que tem dentro dessa barriga aí. Eu falava assim, você tá cuspindo é porque tá cheio, você tá falando porque barriga tá cheio aí dentro. Então a gente vai se doutrinando, né? Você vai tirando os usos e costumes do mundo. Porque nada mais é do que uso e costume do mundo, não é costume de Deus, né? Sair reclamando e murmurando. Então, o jejum de murmuração é bem isso aí. Então, vai transformando a vida da gente, a gente vai se aprumando. Então, foi algo fantástico. Mas acabou. Glória a Deus, mas a gente precisa manter, né? Acabou o jejum, pela oração, mas a gente precisa manter o jejum de murmuração constante. Estamos no jejum de carne vermelha, né? Nos últimos dias, né? Glória a Deus. Eu confesso para vocês que, para mim, eu acho que as primeiras vezes foi mais difícil, né? Porque a gente carnívoro, né, por natureza, na sua grande maioria, né, e eu sentia muita falta da carne vermelha mesmo. Olha, ultimamente, para mim tem sido comum, aliás, a maioria dos jejuns, né, o que acontece é o seguinte, eu sinto vontade, quando tá no jejum, todo jejum de chocolate, eu não gosto de chocolate, assim, não sou fissurado de chocolate, mas está no jejum, eu sinto vontade de comer chocolate. Então, algumas coisas a gente vai vendo que a gente vai sendo trabalhado. Então, quebrando isso, por isso que eu falo. A gente vai fazendo, daqui a pouco passa a não ser mais peso. Às vezes é peso para muitas pessoas. Você vê as pessoas reclamando, porque o jejum disso, o jejum daquilo. Misericórdia, que peso é esse? Então, refém da carne vermelha, refém do chocolate, refém de não sei o que. Então, vai tirando. Eu, à medida do possível, eu confesso para vocês que eu estou tirando muitas coisas da minha vida. E eu não quero tirar, não por jejum, eu quero, né, tirar por tirar. Porque aquilo que a gente é refém, aquilo que eu não conseguir tirar, realmente eu vou entregar em oferta ao Senhor em jejum, porque aí eu não vou ficar refém mais de certas coisas, né? E a gente não pode ficar refém mesmo, viu? Porque às vezes a gente está refém de um monte de coisas, e engraçado, né? Servir ao Senhor, né? Parece o fim do mundo, mas ficar refém de certas coisas não é, né? Então vamos lá. Bom, abra a Bíblia de vocês aí em Jeremias capítulo 43, estamos nos finalmente aí, né? Praticamente na última parte aí de Jeremias. Acredito que a gente termine aí na segunda-feira que vem, se não terminar na quarta, acho pouco provável, mas muito provavelmente na segunda-feira que vem a gente termina o livro de Jeremias. Um livro extraordinário, a gente avançou bastante, então
Vamos ver se a gente consegue terminar até segunda, amém? Queria convidar vocês essa semana de propósito do Love Connect, né? Um mês antes aí do Dia dos Namorados. Todo ano tem um propósito, esse ano veio um mês antes, né? Não sei ainda como vai ser, a nossa apóstola vai dar orientação para a gente até quarta-feira, mas fica atento no grupo. Como quarta-feira, quando eu entrar, já começou, a luz da palavra já começou o propósito, então fica atento nas redes sociais amanhã, porque amanhã vai estar sendo divulgado. O horário, a nossa apóstola já anunciou que vai ser um clamor ao meio-dia e um clamor à meia-noite. Então vai ter um horário específico. Então fica atento aí só para você entrar no grupo. Os grupos normalmente é um grupo só que fica do relógio de oração, né? Todos os propósitos entram nesse grupo. Mas se por acaso você saiu, entra novamente pelo link ou chama a gente no WhatsApp da igreja também, no 11 970 13 8161 e a gente coloca você. Amém? Lembrando, 11 970 13 8161. Pessoal da rádio também, esqueci de falar, boa noite com muita alegria. Pessoal da TV, a TV Hebron, a conquista da TV, um mês de comemoração da TV. Já nós estamos fazendo um mês de TV, hein? Dia 26 agora fazemos um mês de TV. Então tem muita coisa que está melhorando, a gente sabe disso, né? Tem um comecinho assim mesmo, mas está melhorando e daqui a pouco é igual a rádio. Então comemorando 5 anos, 10 anos e mais novidade. Então glória a Deus aí pela... Lembrando pessoal também, Bispão, que às 17 horas tem reprise do alimento diário. Muito bem lembrado. Apóstolo grande. Ó, agora todo dia, às 5 horas da tarde, tem um reprise daquilo que foi ministrado na parte da manhã. Olha que interessante. Então você perdeu, né? Na manhã, não quer baixar, vai lá às 5 horas da tarde na TV, Brom, você vai estar vendo aquilo que foi ministrado pela manhã. Então você não perde. Na TV vai ficar lá 5 horas da tarde, como se você estivesse vendo ao vivo, né? Porque vai estar lá parando tudo, né? Como se fosse a TV normal, tá parando tudo para fazer o reprise da parte da manhã. Então, algo extraordinário. Então, todos os dias, 5 horas da tarde, tem o reprise do Alimento Diário às Nações. E a apóstola já avisou que vai ter reprises de alguns programas, aí o A Luz da Palavra vai entrar também, nós vamos ver a gradezinha, nós estamos só ajustando o horário, né? O apóstolo está cuidando dessa parte da TV e da rádio, glória a Deus pela vida dele, né? Eu lá atrás entreguei a minha oferta, agora eu vejo ele entregando, eu sei que prazer que é, e sei o trabalho que dá também, e glória a Deus pela vida dele, que tem sido instrumento, ele e a pastora Jaque tem tocado esse projeto da rádio e da TV aí nova, né? Então, assim, ele está preparando aí, então logo tem a grade também do A Luz da Palavra. Então, durante o dia vai estar rolando. Então, você vai poder ficar na TV ligado lá, porque está tocando louvor, a gente entrou ao vivo, para lá o louvor, começa a gente, né? O louvor vai dar o clipe lá que você está vendo na TV, no caso da TV, da rádio não, aí a gente entra e vai ouvir a nossa voz. O reprise da programação vai entrar na TV. Então você vai, começou o Alimento Diário das Nações, você lembra que foi ministrado de manhã, o A Luz da Palavra e por aí vai. Então tem muita novidade aí, estou muito feliz. A Rádio Hebron, a TV Hebron avançando as nações. Amém? Glória a Deus, já falei bastante, já dei boa noite. Alimento Diário das Nações todo dia de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã até umas 8h30, 15 para as 9, temos um encontro marcado, amém? Então amanhã espero vocês aí. Amanhã é importante você assistir o programa, porque a nossa apóstola vai estar dando os detalhes do Love Connect, tá? Então fica ligadinho aí. Sábado tem culto também, ela vai estar avisando, porque termina, né? Todo dia 15 termina o Love Connect na sexta. No dia 15 é o propósito da Aliança de Restituição. Então vai ter um culto, ela já falou aí, nós vamos ver como que vai ficar, tá bom? Te anuncia nos decorrer dos dias aí. Amém? Então todo mundo abriu aí, capítulo 43, bora lá, que eu já falei bastante. Jeremias é levado ao Egito pelo povo. Eita. A gente viu a semana passada aí, eu comentei muito com vocês sobre o povo, tudo ia buscar no Egito. A gente vai ver que todo momento o povo de Deus buscava refrigério no Egito, mesmo quando o Senhor falava para ele no Egito. Eu já citei para vocês lá atrás, Abraão foi para o Egito, aconteceu o que aconteceu, Isaac queria ir para o Egito, o Senhor não permitiu, e Jacó, né? Jacó quando precisou ir para o Egito, teve até medo de ir para o Egito, mesmo, né, vindo os filhos avisar que o filho dele era governador no Egito. Antes ele foi consultar o Senhor, por quê? Porque o Senhor tinha falado que não era para descer para o Egito.
E você vê que isso aí, ao longo dos anos, não continuou sendo a mesma coisa. Salomão foi negociar, foi trazer coisa do Egito que não podia trazer, cavalos, né? Aquilo que o Senhor tinha falado, porque não era para confiar em carros e cavalos, e sim no Senhor, era o Senhor que ia dar vitória, não eram os cavalos. A gente viu tudo isso aí. E aqui o que acontece? O povo novamente, aqui antes de ir para a Babilônia, o povo tentando buscar esse refrigério no Egito. E aqui nós vamos ver que é levado Jeremias aí, tentar levar Jeremias para o Egito. Vamos ler o versículo 1 e 2 aí, só para a introdução. Tendo Jeremias acabado de falar a todo o povo todas as palavras do Senhor, seu Deus, palavras todas com as quais o Senhor, seu Deus, o enviara. Então falou Azarias, filho de Osaias, e Joanã, filho de Carea, e todos os homens soberbos, dizendo a Jeremias: é mentira isso que dizes. O Senhor nosso Deus não te enviou a dizer: não entreis no Egito para morar. Então aqui os camaradas começam a falar que Jeremias, que o Senhor não tinha dado instrução nenhuma para o povo para não descer para o Egito. Logicamente, o que acontece? Os falsos profetas, como a gente viu aqui ao longo dos livros de Jeremias, eles queriam o quê? Que o povo buscasse refrigério no Egito. Que o povo descesse para o Egito ou ficasse em Jerusalém, mas não ir para a Babilônia. Ao contrário do profeta, a ordem que o Senhor tinha dado era o quê? Para que o povo se rendesse para a Babilônia, para não morrer a espada, e lá passaria um período. Essa era a orientação de Jeremias. E aqui os camaradas começam a falar contra Jeremias e falando que era mentira aquilo que Jeremias tinha falado de não descer para o Egito. O povo já havia decidido seguir para o Egito. A gente viu que começou na aula passada, no programa passado, aquela discussão: desce para o Egito, não desce, ora ao Senhor, não ora, porque tinham prendido Zedequias. Então estava toda aquela confusão e alguns tentaram matar Jeremias, mataram outro camarada, e a gente viu que tudo que eles queriam fazer era o seguinte: vai ou não vai para o Egito, e Jeremias deu a instrução de que não era para descer para o Egito, continuou mantendo a palavra do Senhor. Pois bem, o povo já havia decidido então seguir para o Egito, para escapar do possível perigo trazido pela Babilônia. Azarias e Joanã falaram contra o conselho dado por Jeremias, quer dizer, aqui os camaradas com medo ficaram com receio de ficar em Jerusalém. Por quê? Lembra lá que Gedálias tinha passado toda a informação, mataram Gedálias, e eles ficaram com medo de represália, de que a notícia chegasse lá na Babilônia, porque Nabuzaradã tinha deixado Gedálias como governador. Estão lembrados disso que eu vi na quarta-feira? Esqueceram, né? Tinha deixado ele como governador. E aí o que acontece? Como mataram ele, que ficaram com medo de alguma represália, achasse que ia ser eles e voltaria um banho de sangue. Mesmo assim, Jeremias deu a instrução para não descer para o Egito. E aqui você vê que esses camaradas aqui não creram na palavra que Jeremias tinha falado, ou seja, no conselho de Jeremias. Assim como os líderes de Jerusalém haviam se pronunciado antes da queda da cidade, os novos líderes remanescentes indiretamente afirmaram que a mensagem de Deus era falsa. Então, não só o povo, os líderes anteriores, né, não acreditavam na palavra de Jeremias, que a mensagem era falsa, de ceder para a Babilônia. Agora aqueles que tinham ficado, ou seja, o povo que ficou, os remanescentes, tinham a mesma opinião. Quer dizer, não adiantou nada, levou o povo cativo, aconteceu tudo que aconteceu, mas o povo continuou na mesma, né? Parece a gente nos dias de hoje, é mera semelhança, né? Baruque foi acusado de influenciar Jeremias a declarar uma mensagem enganosa que resultaria na captura do povo. Então aqui ele achava que era uma mensagem mentirosa, enganosa, como se fosse para colocar o povo na emboscada, que não era. Joanã liderou a migração para o Egito contra a direção do Senhor, declarada por Jeremias. A caravana viajou até Táfnis, uma cidade do limite oriental do delta do Nilo. Depois vamos lá, Jeremias profetiza a conquista do Egito por Nabucodonosor, quer dizer, o Egito que era refrigério. Vamos ver o que acontece com eles aí. Deus iria entregar, aqui é a profecia de Jeremias, tá? Deus iria entregar o Egito nas mãos de Nabucodonosor, e o exército da Babilônia destruiria essa nação com todos os teus deuses. Os judeus que foram buscar socorro no Egito ficariam frustrados, pois haviam buscado exílio segundo os seus planos e não segundo a vontade de Deus. Quer dizer, tudo bem, se vocês querem buscar refrigério no Egito, pode ir. Isso aqui também, Deus vai destruir o Egito também e vocês vão ficar frustrados. Aí a maioria já estava desconfiando de Jeremias antes, imagina agora. Isso aí, lógico que ele está falando isso para a gente não fugir para lá. Agora sim que a gente acha mesmo, que tem mais certeza que é mentira.
eram que eles desconfiavam de Jeremias. O julgamento de destruição estendia-se aos templos dos deuses egípcios, queiram eles levaram os cativos, as colunas destruídas que foram mencionadas eram conhecidas por suas duas fileiras de colunas ou obeliscos entalhados. A gente sabe que na Babilônia, como também no Egito e vários outros povos, eles tinham vários deuses e colunas e várias coisas talhadas, né? Esculturas que eles faziam naquela época. Aqui as colunas iam cair tudo por terra, inclusive aqueles que eles tinham levado para o Egito. Observação, Bet-Semes, como fala aqui no capítulo 43, é casa do sol. Era o templo do deus Sol, o Ram, né? Como eles falam, deus Sol, Ram. Né? A gente sabe que, lembra lá na época das pragas, que quando subiu, inclusive as rãs, eles não podiam matar, ficaram desesperados pela quantidade de rãs que tinha. Quem viu a novela, né, viu toda uma cena, né, logicamente ali tem toda uma interpretação muito maior, mas assim, foi terrível porque, além da praga que eles tinham, não podia matar, porque era um deus para eles. Já imaginou? Que situação que passaram? Foi punk lá, né? Capítulo 44, 43 é pequenininho, vamos lá no capítulo 44 agora. Repreendido a infidelidade dos judeus no Egito. Os judeus rebeldes que moravam no Egito receberam profecias de Deus através de Jeremias de que passaria por um julgamento por desobediência, insubordinação, idolatria e por desprezar o profeta. Então agora aqueles que estão lá no Egito, que buscaram refúgio no Egito, né, fora aqueles que foram para a Babilônia, tudo limado, aqui alguns conseguiram refrigério no Egito. E aí começam a chegar as mensagens de Jeremias para esse povo. O fato de o povo ter mudado para o Egito não impediria que viesse a consequência de seus pecados e transgressões, pois elas seriam resultado do que plantaram diante de Deus. Aí é aquela velha história, né? A pessoa acha que vai fazer acontecer e que tudo vai ficar lindo e maravilhoso, que Deus vai esquecer, né? Primeiro que não é que Deus esquece ou não esquece. A questão é que aquilo que você plantou vai colher. O que aconteceu com o povo aqui? O que Jeremias estava falando para eles? Vocês tentaram escapar, fizeram um monte de abominação, de pecado, de idolatria e tudo mais. Deu uma piscada aí, né? Apóstolo aqui também, mas já voltou, né? Aí. Aqui tá travado. Aqui deu uma piscada aqui no Face, mas já voltou. Então o que acontece? O que Jeremias estava falando? Tudo aquilo que vocês fizeram de pecado contra o povo de Deus, contra o Senhor. E aí o que acontece? Buscar e achar que lá no Egito a mão do Senhor não vai alcançar? Estava equivocado. O apóstolo, dá uma olhadinha para mim só na TV, que a TV acho que realmente parou. Então acontece, aquilo que eles tinham feito, quer dizer, o Senhor, se tiver punir eles no Egito, na Babilônia, ia punir do mesmo jeito, eles não iam escapar, mesmo estando no Egito. O Senhor ainda diz, por que me irritas? Aqui o Senhor demonstra claramente o que despertou a sua ira. Então você vê que aqui o Senhor fala para ele, por que me irritas, né? Ou seja, o povo tinha despertado a ira do Senhor. Por quê? Como a gente já falou aqui, idolatria, né? Por todas as abominações, todos os pecados que eles cometeram. O que é duro, porque quando você começa, a gente viu o livro de 1ª e 2ª Reis. Você vai vindo lá, você fala, nossa, o livro de o reino de Judá, maravilhoso, perto do reino de Israel, só dominação, não sei o que, foi levado cativo, né? A Síria dominou lá, Senaqueribe, aconteceu. Só que depois, quando entra Judá na história, depois que acaba com Israel, Judá fez coisas piores do que tinha feito em Israel. O que para muitos parece até exagerado demais, mas não. A palavra fala que eles fizeram muito pior. Nós vamos ver, inclusive, mais para frente. Comparando eles a Sodoma e Gomorra. E fala que fizeram não só a atrocidade que o irmão fez, mas fez pior ainda. E isso falando de Judá, que tinha sido um reino, teve alguns reis que foram bons se comparado a Israel. Mas no final aqui, depois, só Jesus na causa, né? A atual geração de judeus não havia aprendido nada com os fracassos anteriores da nação. O povo não estava quebrantado, seu coração apenas estava mais rebelde. Assim Deus colocou o rosto contra os remanescentes de Judá. Quer dizer, tinham visto tudo o que aconteceu com Israel, tudo o que aconteceu com o Judá, com o povo de Judá, e agora esses remanescentes, quer dizer, continuavam fazendo a mesma coisa, desobedecendo ao Senhor. Aqui, muito mais pela desobediência, né? E aí o Senhor fala que ele colocou o rosto contra os remanescentes de Judá.
os judeus do Egito sofreriam o mesmo julgamento daqueles em Jerusalém. Apenas um pequeno remanescente sobreviveria para relatar o ocorrido, ou seja, o Senhor ia dizimar boa parte deles, iam morrer, como a gente vê em vários casos, o Senhor fala, a espada, a peste, a doença, né, coisa e tal, e alguns poucos ficariam apenas para contar a história dos rebeldes. Olha, nós nos rebelamos e morreu a grande maioria, ficou eu e mais um aqui. Imagina a história lá do servo de Jó. Olha, morreu todo mundo, só fiquei eu. Aí chega o outro lá, levou todo o gado, só fiquei eu. Só ficou os 4 camaradas para contar a história, né? Então vai ser, imagina alguma coisa semelhante. A Bíblia não relata quantos, né? Jeremias é contraditado. A cegueira espiritual fez com que o povo recusasse as palavras de Jeremias, apresentando um argumento com base em suas experiências. Rejeitaram a Deus, dizendo que quando adoravam a rainha dos céus, que é a deusa Istar ou Astarote, né, tinham recebido farturas, pão e andavam alegres e não viam mal algum. Mentira! Na realidade, tudo que eles estavam vivendo de bom era o Senhor que dava para eles, só que eles falavam que era a deusa da fertilidade, a deusa, como eles falam, Astarote, né, ou Istar, a deusa, que ela que trazia o pão, que ela que trazia tudo para eles, ela que dava fertilidade. Naquela época eles faziam, muitas vezes, as adorações eram em função do quê? Daquele que trazia, eles falavam que era Deus que ia trazer os deuses estrangeiros, babilônicos e o próprio do Egito também, que ia trazer fertilidade na terra. É o que eles declaravam. Então falava que tudo que eles estavam vendo de abundância que era fruto desses deuses. Mentira, não tinha nada a ver. Na verdade, quem estava trazendo a chuva e trazendo a terra fértil era o Senhor. Só que uma hora ia chegar o tempo da punição. Isso que eles não entendiam. Deixa eu dar uma olhadinha aqui rapidinho, pessoal. Só dar uma olhadinha aqui na TV. Vamos lá. A TV deu uma paradinha aí. Pronto, voltou. Ok? Então o que acontece? Tudo que eles estavam vivendo, na realidade, era Deus que estava dando, não tinha Deus estranho, coisa nenhuma. Essa rainha, como eles chamam rainha dos céus, era considerada a deusa da guerra e da fertilidade, adorada com rituais de sexo explícito. E a gente viu que muitos dos cultos, né, que eles faziam, as entregas de ofertas e tal, muitas envolviam a prostituição, o sexo explícito, né, para entrega de adoração a esses deuses. E aqui no caso, essa rainha dos céus aqui, tá? Era considerada a deusa da fertilidade. Adorada com rituais de sexo explícito, o povo afirmava que quando deixou de adorar ela, nos dias de reforma religiosa de Josias, o rei foi morto e suas terras foram destruídas. O que acontece? O rei Josias tinha trago grande reforma para o povo. Lembra que ele trouxe o que? Ele tirou os postes ídolos, tirou tudo que tinha, fez uma grande reforma, fez culto, mandou levantar tudo que tinha sido destruído, mandou ler as escrituras, tudo lindo e maravilhoso. Só que acontece, logo depois acontece uma outra situação e ele morre. E aí o que acontece? Aqui falam que depois que essa deusa fez tudo, que ele morreu e o povo começou a sofrer, que o povo tinha sofrido, que inclusive matou, sugerindo que ela teria matado o rei Josias. Na realidade, ela não matou, ela não tem nem esse poder para tal, né? Então era a instrução, aquilo que o povo estava argumentando. As mulheres eram líderes dos ritos em Istar, ou Astarote, né, que incluíam a queima de incenso, ofertas de bebidas, bolos, cerimônias com símbolo da deusa. E segundo os estudos, falam que eles entregavam algumas ofertas com o símbolo do desenho da deusa. Quando você vai ver no Novo Testamento, você vê lá que tem até pingentes e coisa e tal, que eles faziam, né, os artesãos faziam com as imagens desses deuses. Diferente dos dias de hoje? Não. Você vai ver pingente com vários deuses, né? Mas que chamam de outra coisa, mas enfim. Jeremias prediz o castigo. Jeremias denunciou os judeus que estavam no Egito, toda a destruição que ocorreria lá, pois eles carregaram consigo suas iniquidades e ofensas contra Deus. A benevolência de Deus havia chegado ao fim, pelo fato da aliança ter sido violada. As maldições deveriam ser cumpridas. Aqui voltamos lá para Deuteronômio capítulo 28.
Então, enquanto a parte A estava tudo lindo, maravilhoso, viveram bênçãos. Mas chegou o momento da colheita. Então, o tempo também que andaram no mau caminho, chegou o tempo da colheita e havia o quê? As punições, as maldições oriundas lá, escritas em Deuteronômio capítulo 28. Amém? Acho que do versículo 14 para frente, se eu não me engano. Jeremias ainda dá um enfoque sobre a teimosia das mulheres que insistiam em sua idolatria. Nada faziam com que abandonasse os votos de adoração a essa rainha dos céus. Então, quer dizer, por mais que fizesse, eles não paravam esse tipo de idolatria. Vamos ler o versículo 26 e 27 aí, que diz assim: Portanto, ouvi a palavra do Senhor, vós, todo o Judá, que habitais na terra do Egito. Eis, aqui os que estão na terra do Egito, tá? Lembrando. Eis que eu juro, pelo meu grande nome, diz o Senhor, que nunca mais será pronunciado o meu nome por boca de qualquer homem de Judá em toda a terra do Egito, dizendo, tão certo como vive o Senhor Deus. Então aqui o negócio foi categórico. Ninguém mais desses refugiados do Egito aí vão falar sobre o meu Senhor. Ah, grande é o Senhor, né? Louvado seja o nome do Senhor. Esquece, o Senhor não ia permitir. Então você imagina o que iria acontecer, né? Um remanescente sobreviveria e veria o cumprimento da palavra de Deus e revelada pelo intermédio do profeta Jeremias. Suas esperanças de prosperidade no Egito seriam concretizadas e o sinal da obra de Deus contra eles seria a queda de Faraó Ofra, né? Que aconteceu em 570. Ofra foi deposto por um golpe militar e 3 anos depois foi executado um cumprimento da profecia de Jeremias. Então, você vê que a história chegou no Egito. E eu falei para vocês, nós vamos ver, Jeremias não relata aqui, mas nós vamos ver em Ezequiel que o Egito tomou um castigo brabo, viu? Ficou aí praticamente 40 anos aí inabitável, né? Então, vocês vão ver que foi bem sério isso aí. O Senhor disse que entregaria Ofra, assim como ele entregou Zedequias, rei de Judá, a Nabucodonosor. Lembra que Jeremias tinha profetizado e Zedequias não quis se entregar, e na casa da noite, lá quando invadiram Jerusalém, ele tentou fugir, foi preso, foi capturado, mataram os oficiais dele, matou os filhos diante dele e perfurou os olhos. Da mesma forma que Jeremias tinha alertado que se ele fugisse, ele seria entregue nas mãos de Nabucodonosor, a mesma coisa foi com o Egito. E isso aconteceu com, no caso, esse faraó Ofra aí foi entregue nas mãos de Nabucodonosor. Amém? Capítulo 45, vamos lá. A mensagem de Jeremias a Baruque. Baruque auxiliou e estimulou Jeremias quando estava na prisão. Ele ouviu a voz de Deus por intermédio do profeta Jeremias. Aí você vê que ele ajudou muito Jeremias quando Jeremias estava preso. Ele permaneceu como assistente de Jeremias ao longo do ministério do profeta. Inclusive, na sua viagem ao Egito, ele auxiliou também a Jeremias. A gente sabe que quando Jeremias esteve preso, pediu inclusive para ele escrever cartas. Isso era comum. Paulo também, a gente vê que ele relata, porque Paulo, se imagina, preso. Algumas das prisões de Paulo, ele estava lá no palácio, deram como se fosse um cômodo real lá para ele ficar lá, preso lá dentro. Foi quando ele fala que ele ministrou lá em Roma e coisa e tal, mas tem prisões que não era assim não, ele foi chicoteado, né, apanhou bastante, ele relata isso inclusive. Deus assegura a Baruque que ele, na devastação, teria a preservação de sua maior preciosidade e riqueza, que era o quê? Sua vida. Então aquele que ajudou Jeremias, por isso que a gente fala, né? Ajuda o profeta, honra o profeta, que você tem honra de profeta. Quem dá honra para o profeta recebe honra de profeta. E aqui Baruque está tendo a honra. O Senhor está falando que a maior riqueza que era a vida dele seria poupada. Então você vê um camarada que fez de tudo pelo profeta, não deixou de ser honrado. A gente viu que o Etíope lá, lembra do Etíope? Que ajudou Jeremias quando estava no buraco lá, também, né, foi poupado, também recebeu uma palavra do Senhor. Então quem honra o profeta, que é mais história do que essas aqui, né, tem honra de profeta. Baruque sofria com sua angústia por causa da rejeição do povo devido à sua ligação com Jeremias. Logicamente, um camarada, Jeremias era amado por todo mundo? Não era. Você imagine ele sendo amigo de Jeremias, auxiliando Jeremias, fazendo de tudo por Jeremias também. Não era. Então o camarada vivia uma angústia. Você acha que era fácil andar pelas ruas lá? Os caras lá, ó, puxa o saco de Jeremias.
Talvez isso fosse a melhor, a palavra mais bonita que falasse a respeito dele. Elogio, né? Um elogio que falasse a respeito dele. Então também enfrentou angústias. Aqueles que auxiliaram os profetas, vocês viram que não tiveram vida fácil também. Paulo e Silas estavam onde? Silas falou, meu, o que fui pegar, né, passear com Paulo aí, o que aconteceu? Eu fui parar na prisão. Então a gente sabe que naquela época da profeta também tinha tudo isso, né? Baruque aparentemente tinha esperança de alcançar honra, distinção e um cargo melhor, andando do lado do profeta, né? No entanto, esses anseios foram frustrados por ele, por ter se associado a Jeremias. Então, por mais que ele achava que ia ocupar um grande lugar dentro da corte. Só que andando com Jeremias, todo lugar que tinha, se o próprio rei Zedequias, a gente viu que não gostava de Jeremias, como que ia dar alguma coisa para Baruque? Não ia dar também, né? Qualquer rei que assumisse ali, naquele momento. Todavia, ele seria poupado do julgamento que recairia sobre a terra, porque o Senhor lhe daria vida com despojo. Então, quer dizer, vida e vida em abundância. Então, quer dizer, o camarada estava querendo riquezas, né, ou posições sociais dentro do clero lá, pelo contrário, ia ter vida e vida em abundância, que eu acho que nesse momento era uma grande conquista. Amém? Capítulo 46, vamos lá. Hoje está dando para a gente avançar aí. Capítulos pequenininhos, né? Profecia a respeito do Egito. O envio apostólico de Jeremias não foi somente para Judá, mas também para outras nações acerca do julgamento de Deus. As profecias acontecem no capítulo 45 até o 51. As nações foram Egito, Felístia, Moabe, Amon, Edom, Elã e Babilônia. Então a gente viu alguns aí, a gente está vendo que da mesma coisa, da mesma forma que Jeremias tinha uma palavra a respeito de Judá, também tinha uma palavra a respeito dessas nações. Nações essas que a gente viu ao longo aí do Jeremias, que dificultaram muito a vida do povo de Deus. Inclusive aqui os edomitas, né, que são os descendentes de Esaú, que tinha tudo, né, irmão de Jacó, tinha tudo para sendo irmãos. O Senhor não permitiu que o povo de Deus massacrasse eles lá atrás, e agora, toda vez que tinham oportunidade, se aproveitavam da situação para usurpar também o povo judeu, né? O exército poderia preparar o escudo e a pavês, né, armas e a proteção pessoal. O forte exército egípcio foi sobrejugado e repentinamente pelos poderosos babilônicos. Então acharam que ia fazer acontecer, mas a Babilônia chegou. O Egito ficou enfraquecido por 300 anos. Então você pega lá 1 Reis capítulo 14 até o 25, você vai ver que eles ficaram, né, por 300 anos aí enfraquecidos. Mas ainda era conhecido por produzir e exportar carruagens. Lembra que eu dei o exemplo agora há pouco? Coincidentemente estava falando sobre Salomão. Salomão mandava comprar lá, né, trazer carruagens e cavalo. Tá aqui, ainda continuavam, eram conhecidos por exportar carruagens. Os etíopes e os de Put e os lídios aparentemente eram mercenários contratados por Faraó Neco. Então naquela época também o cara pegava nações, outras nações lá e contratavam. Os caras eram nada mais, nada menos que mercenário indo pra guerra, como você vê nos filmes aí. Ó, pago tanto para vocês vão me ajudar aqui numa guerra que vai vindo, os babilônios estão vindo enfrentar a gente, eu preciso de homens poderosos aí. Então se contratava naquela época. Muitos povos, e nós vimos aí alguns, vamos ver, não sei se vocês vão lembrar de todos, mas você pega algumas cidades portuárias, se achavam Tiro, Sidom, se achavam os bambambam, por quê? Porque eram cidades portuárias, então tudo entrava e passava por ali, é como se tivesse grandes galpões lá e toda a mercadoria era negociada ali. Então um povo que se achava o máximo, né? Então aqui eles foram contratados, no caso aqui, esses povos por Neco, Faraó Neco. O dia do Senhor é descrito aqui como um dia de vingança, no qual o Egito seria punido pela morte de Josias. Lembra que nessa brincadeira lá mataram Josias? Até que eles estavam falando que a deusa que provocou, né, a morte, coisa e tal. Aqui na verdade estão falando que quem matou foi por conta dessas guerras com o Egito. Mataram Josias. A morte do Egito é descrita como um banquete
de sacrifícios. Josias tinha sido um bom rei, não ia ficar impune. Como não havia bálsamo curador para os pecados de Judá, agora o Egito sofreria uma ferida mortal, cambaleando para a morte. Nabucodonosor, o rei da Babilônia, faz uma expedição contra o Egito. Então ele o derrota e o domina conforme a palavra do Senhor saindo da boca de Jeremias. Torna-se um grande império. Nabucodonosor, derrotando o Egito, mostra a superioridade de Deus contra os seus deuses, né? Quer dizer, todos os deuses do Egito. Aqui é mostrada a sua soberania da Babilônia. Logicamente que a Babilônia estava vencendo os deuses do Egito. Por quê? Porque era o Senhor usando a Babilônia como instrumento. Amém? Mas Deus ali derrotando todos os deuses do Egito. O que já tinha feito lá atrás também não era novidade, né? O inimigo egípcio invadiu do norte a mesma direção pela qual o adversário de Judá atacou o reino. Os mercenários egípcios, né, bezerros cevados, muito bem pagos, não eram páreo para Deus e os babilônios, que vinham como lenhadores derrubando floresta e matando as serpentes em fuga, no caso os egípcios. Aqui quando você vai ler, logicamente eu já estou trazendo sempre para vocês muito mais fácil. Aí você vai ler lá, está falando. Aqui no caso ele usa para falar de serpentes em fugas, que eram os egípcios. Aí fala de bezerros cevados, eram os egípcios mercenários. Então eu já estou trazendo a tradução para vocês aí, o entendimento, né, dessa parte. Quando vocês forem ler aí, amém? A morte do Egito é um paralelo com a morte de Israel. A filha virgem havia sido violada e agora permanecia envergonhada, prestes a ser levada cativa para a Babilônia. Então, não diferente de Judá. Vamos ler o versículo 27 e 28 aí. Que diz assim: Não temas, pois, tu, servo meu, Jacó, nem te espantes, ó Israel, porque eu lhe livrarei do país remoto e da tua descendência, da terra e do seu cativeiro. Jacó voltará e ficará tranquilo e confiante, não haverá quem o atemorize. Não temas, servo meu Jacó, diz o Senhor, porque estou contigo, darei cabo de todas as nações para as quais eu te arrojei, mas de ti não darei cabo, castigar-te-ei, mas em justa medida não te inocentarei de todo. Então aqui uma palavra tem que trazer um certo refrigério. Mas aquilo que evidentemente que o povo de Israel fez, de Judá fez, ia vir o castigo, mas não ia ser, o Senhor não ia punir eles de todo, né? Então ia ter o Senhor ia acabar trazendo eles de volta, é o que o Senhor está dizendo aqui. Israel seria punido pelos seus muitos pecados, mas o Senhor, pela sua grande misericórdia, o inocentaria e restabeleceria, e os sofrimentos serviriam para eles como bênçãos. Amém? Então vamos aí, capítulo 47. Ô, glória! Deixa eu ver quantos capítulos nós temos aqui. Depois tem bastante coisa aí. Vamos ver se a gente vê o 47. E se der o 48, né? O 47 aqui são 10 linhas aí. Vamos ver se a gente vê o 48. E a gente consegue terminar então na quarta-feira. Ô, glória! Vamos lá. Profeta, porque aqui já está falando, né? Já levou eles cativos, já está falando de outros povos, no caso aqui do Egito, tá? Profecia a respeito dos filisteus. Os filisteus também, lembram lá de Samuel, ou se fala muito Davi, na guerra dos filisteus e coisa e tal? Pois é, chegou o tempo deles também. Houve guerra no passado entre os filisteus e Israel. Eles cometeram muitas atrocidades contra o povo de Deus, portanto, a justiça divina viria sobre eles. Até a arca, eles roubaram a arca, tá lembrado? Até a arca roubaram, colocaram lá de frente da estátua de Dagon, a estátua de Dagon caiu, estão lembrados dessa passagem? Pois bem, o castigo chegou aqui para eles. Vamos ler versículo 1 e 2 aqui. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, o profeta, a respeito dos filisteus, antes que Faraó ferisse a Gaza, assim diz o Senhor: eis que do norte se levantam as águas e se tornarão em torrentes transbordantes e inundarão a terra e a sua plenitude. E a cidade e os seus habitantes clamarão, os homens de todos os moradores da terra se lamentarão. Quer dizer, o castigo chegou aqui. E aí o Senhor usa uma metáfora, como várias vezes ele fala, e aí a água vai sucumbir e vai levar tudo. As torrentes transbordantes e destruidora do rio é mais típica do Eufrates, do norte, das enchentes do Nilo,
que traziam nutrientes e benefícios para o vale fértil. A gente até mencionou esses dias aí que não só o povo de Deus, mas os egípcios também, eles lançavam sementes nas águas, mas esperava baixar. O apóstolo falou, inclusive, ontem, também comentando sobre isso no culto ontem. A fraqueza das mãos aqui falada descreve o terror no sentido pelos pais ao abandonar seus filhos durante a fuga. Os filisteus e os fenícios são associados por meio de sua origem entre os povos do mar que vieram das ilhas do mar Mediterrâneo e Egeu até as planícies costeiras da Palestina. Caftor é identificada como Creta. Aqui são cidades que são mencionadas no capítulo 47, tá? Então aí para você ter entendimento aí. Tiro e Sidom eram os maiores portos fenícios. Gaza e Asquelon foram as últimas fortalezas filisteias a sucumbir, juntamente com Asdote, que não é mencionada, segundo os estudos ela não é mencionada, mas também teria sido destruída. Que eram todas aquelas que tinham, inclusive a gente recentemente ministrou todas essas cidades filisteias aí, né? Mas aqui você vê que Tiro e Sidom eram as mais importantes, talvez pelo fato de ser portuárias, né? O povo iria raspar a cabeça, pois na época era como autoflagelar. Eram costumes realizados ao lamentar os mortos, proibido em Israel, como a gente viu em Jeremias 16:6. Quanto à espada do Senhor, demonstra o julgamento divino que viria sobre este povo. O julgamento havia sido retido por muito tempo, por um tempo longo, e a paciência do Senhor havia chegado ao fim. Então você vê aqui que essa história com os filisteus é relatada aqui que já tinha se passado muito tempo. Por quê? Como eu falei para vocês, é uma situação que vinha lá desde Saul, Davi, né? O próprio livro de Juízes mostra os filisteus fazendo, os amalequitas, né? Os amonitas, todo esse povo. Só que agora chegou o juízo desse povo. Então isso também nos mostra que algumas situações a gente acha que vai acontecer amanhã, às vezes a gente tem situações que às vezes a nossa terceira, quarta descendência vai ver. Né? Não quer dizer que tudo, mas algumas situações acontecem, principalmente aqui está vendo de um povo, né? Então chegou o tempo de se pagar, né? Capítulo 48. Vamos ver o 48 e aí depois a gente vê 49 até o final na quarta-feira, tá bom? Dá tempo aí, tem 15 minutinhos. A profecia a respeito de Moabe. O nome da capital moabita, Esbom, significa fortaleza. Esse povo aqui, você vai ver que alguns deles, inclusive lá já com Moisés e Josué ainda, tentaram passar por lá, pelas terras deles, e eles não permitiram passar. Né? E aí teve guerra. Moisés, inclusive, na época, falou, olha, eu pago, não tem problema, o que a gente consumir, só para mim não dar a volta, eu vou passar no meio das suas terras aqui, no seu reino, o que consumir, o que a gente consumir de alguma coisa de vocês, a gente paga. E eles não permitiram. Então teve guerras, inclusive com alguns povos mencionados lá atrás. Então alguns deles aparecem agora também. Né? Então Hesbom significava fortaleza, que era a capital moabita. Esse nome era realmente apropriado pelo fato da cidade ter sido controlada por vários povos ao longo de sua história, desde os amorreus até os moabitas, passando pelos israelitas também. Lá em Números capítulo 21, você vai ver que também passou pelo poder dos israelitas. Por que muitas cidades aconteciam isso? Porque eram cidades importantes, então era uma cidade fortaleza. Então quem tinha o domínio dela se sentia protegido. Então tinha cidades, inclusive, que elas eram pontos estratégicos de guerra. Então ficava no morro, dava para ver tudo, tinha melhor lugar para esconder, enfim, tinha de tudo. Então algumas cidades, a gente vê que tinha muitas guerras contra elas, porque eram pontos estratégicos. Então você vê que um ia, dominava, ficava um tempo no poder do povo de Deus, né, dos hebreus, passava para outros povos. Isso a gente viu muito, a Síria mesmo invadiu e teve muitas guerras por conta disso. Você vai ver que antes de Israel ser levado ao cativeiro assírio, aconteceu muito disso, né? E davam terras, inclusive, para outro para poder levar para a guerra. Então era normal. Moabe se apegou a muitos ídolos e a riqueza, por isso seria uma nação extinta e chegaria sobre ela o juízo e a destruição definitiva. Os moabitas, manipulados pelos babilônicos, atacaram Judá no ano de 597 a.C. Então, quer dizer, foram manipulados aqui pela Babilônia e também atacou
o povo de Deus. Estão lembrados? Porque lembre-se que foi em 586 que foi a última leva, que levou lá a destruir o templo e coisa e tal. Aqui em 597 eles foram usados pela Babilônia. Então olha só, então não tinha queridinho do povo de Deus não, pelo contrário. Assim como o povo apostatado de Judá confiavam na rainha dos céus. Moabe. Moabe confiava em sua divindade padroeira. Quemos, o deus da fertilidade e da tempestade. Então você vai ver, quem já teve aula comigo e com a nossa apóstola de aula, opa, como é, meu Deus, fugiu aí, fala aí. Estou sozinho aqui, como diz a nossa apóstola. Aula que nós temos de batalha espiritual. Batalha espiritual. Então a gente falou sobre vários deuses aí, né? E Quemos também foi o que foi falado. Você vê que muda o nome do deus lá da região, mas é o deus da fertilidade. Então na Babilônia é um, lá aqui dos Moabitas é outro, mas é sempre o deus da fertilidade, o deus não sei o quê. Então para um entrega a oferta, um ato sexual, outro entrega o filho, e por aí vai, né? Então, fazer uma divindade cativa era um costume bastante conhecido no Oriente Médio. A estátua da divindade padroeira era capturada, pois pensava-se que assim o Deus não mais poderia proteger o seu povo. E isso explica, presta atenção aqui que interessante, isso explica quando levaram a Arca da Aliança. Porque eles tiraram a Arca da Aliança, lembra lá que os filhos de Eli, né, o povo estava levando a Arca naquela época como se fosse amuleto. Só que quando eles pegaram a Arca, levaram lá e colocaram de frente da onde? Da estátua de Dagon. Então você vê que não era um costume só de um povo. Então eles entendiam que se eles capturassem a estátua e levassem, aquele povo estava desprotegido. E aqui você está vendo aqui que os moabitas tinham esse pensamento. Você acha que era diferente dos filisteus? Levaram lá por quê? Para entregar um troféu para Dagon. Então olha só como a palavra é. Então presta atenção, sempre que possível eu vou lembrando vocês dessas entrelinhas aí. Quando diz que não foi mudado de vasilha para vasilha, porque embora Moabe estivesse sob o controle de Israel no século antes de Cristo, no nono século, nunca havia experimentado o exílio e se tornaram complacente em sua segurança. Então, como nunca tinham ido para exílio nenhum, achavam que estavam seguros e coisa e tal. Pois bem, né? Acharam, né? Deus iria despejar as vasilhas de Moabe, fazendo com que os moabitas fossem levados cativos, romper os seus odres, as cidades de Moabe seriam destruídas e Quemos, o grande protetor de Moabe, estaria impotente perante Deus, assim como Betel sucumbiu juntamente com Israel. Então isso está lá em Amós, né? Então cadê, né? A gente viu que o povo de Israel lá não tinha estátua, tudo em Dan e Betel, sucumbiram. E aqui a mesma coisa aconteceu com os moabitas e aqui, no caso dessa grande Hesbom, mesmo que colocasse a deusa deles a estátua lá, não ia adiantar de nada. Jeremias ainda assegura a Moabe de que existia apenas um rei, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Então você imagina Jeremias dando esse recado bacana para eles aí. Eles vão entender que só existe um Deus e esse Deus é o Senhor Deus de Israel. Então imagina. As nações ao redor de Moabe, como Judá, atacando pelos mercenários moabitas, foram chamados para lamentarem a destruição de Moabe. Então você vê que aqui todo mundo vai ver a situação que aconteceu com os moabitas aí. Dibon era a capital a partir do qual o rei Mesa governava. A gente viu lá em 2 Reis capítulo 3. O arrogante Moabe ficou envergonhado pela destruição de suas poderosas fortalezas. E aí todos os povos estrangeiros começaram a ver, né? E aí vai citando alguns aqui. Mefaate, que era a cidade dos levitas, né, lá em Juízes, em Josué 32, e Bezer, que era a cidade de refúgio, são duas cidades que são citadas lá quando houve distribuição das terras. Eu fiz questão de colocar aqui só para vocês entenderem. Vai falar, de onde você tirou esses nomes? São duas cidades que são mencionadas aqui e elas aparecem na distribuição das terras. Uma para refúgio e outra refúgio por quê? Quando o cara tinha lugar de refúgio, o cara fazia alguma coisa, matou, até julgamento, se não viu, até o sacerdote definiu que ia ser feito, ele ficava na cidade de refúgio. E a cidade dos levitas aqui, tá? Quem viu comigo ano passado vai lembrar disso aí. Borza, Queriote e algumas outras cidades da região também o julgamento viria, seriam eliminados o poder de Moabe e a quebra do braço, diz o Senhor. Então todas as cidades ali vizinhas,
dele também sofreriam da mesma forma. O julgamento mostrado como por meio da embriaguez, ao ponto de que a pessoa vomitar o resultado de Moabe ter caçoado de Israel. Então dá o exemplo lá do cara ficar bêbado até vomitar, como é descrito aqui. Está falando aqui pelo fato deles terem o quê? Caçoado, zombado do povo de Deus. Lá em Jeremias 25 fala sobre isso. A soberba refere-se às atitudes arrogantes pelas quais uma pessoa se considerava mais importante do que os outros. No caso, os moabitas se achavam muito mais importantes do que o povo de Deus, né? Moabe agora reuniria-se em um lamento intenso por causa da improdutividade das colheitas e dos vinhedos. Cadê a deusa da fertilidade aí? Cadê a tua produção que não está acontecendo, né? Kir Eres, também chamada de Kir Aresete, pode ser o nome da capital Moabe. Aparece lá Kir de Moabe, né? Isaías fala Kir de Moabe, aparece lá no livro de Isaías. Então vai ver que algumas cidades aparecem com outros nomes. Se você pegar a própria Jerusalém, não era, né? A gente sabe que era outro nome. Jerusalém era a cidade dos Jebuseus e coisa e tal. Hebron, que era Kiriat Arba. Então muitas cidades você vê que ao longo às vezes aparece num livro com o nome, mas tem que lembrar que as cidades tiveram algumas mudanças de nome, tá, pessoal? Estou dando exemplo aqui de Kiriat Arba, porque Hebron era Kiriat Arba. O folguedo que antes ecoava dos vinhedos e dos largares haviam terminado diante do som terrível dos cascos dos cavalos e do clangor das armas. Então aquilo que antes ouvia o barulho do vinhedo trabalhando, o povo trabalhando lá, agora ia ver os cavalos, as carruagens chegando do povo babilônico, destruindo todo o povo moabita. Ouviram-se os gritos, um lamento desde Resbom e Eliate até Sozar, o Oronaim, cobriram toda a planície de Moabe, do norte ao sul, do mar morto do deserto até as águas assolariam eles. A idolatria chegaria ao fim e o povo não mais adoraria Quemos e outras divindades. Quer dizer, precisou acabar tudo para eles pararem de adorar outros deuses. Todo tipo de lamento seria utilizado, cabeça, barbas, mãos, lombos, para falar de Moabe, porque a região se tornou objeto de escárnio e de espanto como Judá. A Babilônia espalharia seus exércitos sobre Moabe como a águia que abre suas asas. O principal pecado de Moabe era o orgulho, por considerar-se maior do que o Deus de Israel. Esse orgulho seria transformado em mito e terror, e então a nação seria levada cativa. Se achavam tão, né? E olha aí. A última visão de Moabe é a de um fogo destruindo suas cidades enquanto ela foge aterrorizada. Quemos foi derrotada. Contudo, o Senhor ainda mudaria a sorte do povo de Moabe, o que implica restaurar a sorte de Moabe. Eita, Deus maravilhoso, né? Ainda vai restaurar alguns poucos lá de Moabe. Veriam seu povo voltando à terra, suas colheitas e vinhedos seriam produtivos outra vez. Moabe, Judá e Israel voltaram em 538 durante o reino de Ciro. Então você vê que algumas cidades foram beneficiadas também, né, com Ciro, quando o Senhor usa o meu rei, né, o meu ungido, falando de Ciro, quando usa os medo-persas, né, o persa, né, fala os persas, mas eram já dois povos, os medos-persas. Lembrando que se nós vamos entrar nesse assunto, já comentei com vocês sobre o Império Persa. Eram dois impérios ali, um invadia, o outro invadia, um dominava, o outro dominava, depois um tomou conta e virou os medo-persas. E aqui o que acontece? Eles liberaram o povo cativo da Babilônia. A Babilônia caiu, liberou, né? O Ciro liberou todo o povo de Israel. E nesses remanescentes, o povo que está voltando, alguns voltariam também de Moabe. Então, alguns moabitas também vão voltar. A gente vai ver, inclusive, no livro de Ezequiel, você vai ver que fala sobre os estrangeiros. Por quê? O Senhor tinha dado terra para os estrangeiros. Vai falar novamente sobre essas terras dos estrangeiros. Só que os estrangeiros, qual é a terra que eles tinham direito? A terra onde eles habitavam. Então eu resolvi morar junto com o povo de Judá, né? Ou lá com a tribo de Issacar. As terras que foram dadas para o povo de Issacar, dividido entre eles lá na época de Josué, esse povo estrangeiro teria direito também, desde que servisse ao Senhor, era um estrangeiro, mas passou a ficar ali, né? Permitiram, o Senhor tinha deixado uma lei para isso também. Então muitos tinham direito a terras por conta disso, tá?
Por quê? Porque eram estrangeiros, mas na tribo que ficou, a terra que foi distribuída, eles tiveram direito à terra também. Tá bom? Glória a Deus. Opa, terminei no horário, hein? Glória a Deus. Ó, eu não imaginei que fosse ir bem, né? Mas glória a Deus, está bem tranquilo. Hoje não tinha tanta coisa para a gente acrescentar, mais uma história falando sobre o povo do Egito, castigo sobre o Egito mesmo, né? Então depois a gente avançar bem. Então na quarta-feira, não perca, a aula eu acredito que deve acabar mais cedo, porque os capítulos nós temos 49, 50, 51 e 52. São 4 capítulos. 2 um pouquinho grandes e 2 menores. Então a gente termina na quarta-feira. Ainda que precise passar, eu vou tentar não me estender, mas ainda que precise passar aí 5 minutinhos, a gente termina na quarta-feira, para não ficar depois na segunda com um capítulo só. Tá? Então na quarta-feira a gente termina Jeremias. Então, ou seja, segunda-feira que vem entramos no livro de Ezequiel. Então quero ver, a minha perspectiva é conseguir dar o curso de Ezequiel todinho em maio e junho, para em julho a gente estar tranquilo. E aí voltar já em agosto com Daniel, e aí nós vamos pegar uma batida boa até o final do ano. Vamos ver se a gente consegue terminar o Velho Testamento esse ano. O ano que vem eu quero entrar no Novo Testamento com vocês. Então, glória a Deus, tem muito material, são 2 anos aí praticamente dando o Velho Testamento. Então vamos ver se a gente consegue terminar esse ano em nome de Jesus. Estou muito feliz, amém? Glória a Deus, povo de Deus. Queria agradecer pela companhia, aqueles que vão ver na retransmissão, depois vão ver na TV, olha que lindo. Vão ver na TV nos horários aí que o nosso apóstolo vai estar colocando. Então, grande bênção para vocês também. Bora orar então para vocês poderem descansar. Amém? Feche seus olhos por um instante. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós queremos te louvar, Deus, nós queremos te glorificar por essa noite extraordinária que o Senhor nos preparou, por esse momento na tua presença, por esse estudo maravilhoso, Pai, que foi nesta noite, Pai. Quero te pedir, Senhor, visita poderosamente a cada um que participou, aqueles que vão ver na retransmissão, Senhor, aonde chegar o som da minha voz, toca, cura, liberta, restaura e aviva o teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Abre o entendimento cada vez mais, coloca desejo no coração deles estarem aprendendo as tuas escrituras, Pai, e que essa palavra hoje, Pai, esse estudo possa chegar aos 4 cantos dessa terra, Deus, em nome de Jesus. Visita poderosamente a cada um, Senhor, em nome de Jesus, e eu, como servo e ministro do Senhor, envio eles para uma noite extraordinária, debaixo de poder, unção e autoridade, em nome de Jesus. Amém? Beijo grande, amo vocês, Cristo Jesus. Essa é Hebron, Igreja Apostólica Internacional, a minha terra prometida, a sua terra prometida, a igreja que te ama e te faz feliz todos os dias. Um beijo, pessoal, até quarta-feira. Não esqueça, fica ligadinho amanhã, que amanhã tem propósito, hein? Vamos ficar atento que amanhã vai ser explicado sobre o propósito dos Love Connect. Amém? Beijo. Tchau, tchau.